pessoal, tudo bem? Eu sou o Wendel, sou matemático, sou militante da UJR e da Unidade Popular. Eu tô aqui para poder falar um pouco vou fazer alguns vídeos, espero que eu consiga fazer mais vezes, mas a ideia é que eu faça vídeos, como eu fazia antes, comentando alguma matéria do jornal A Verdade, que é um jornal que a gente na UP constrói há mais de 20 anos, esse jornal aqui. E é um jornal que custa apenas R$ 2, que é fabricado por nós mesmos militantes, que a gente faz o jornal, imprime e vende em todo o país através das nossas brigadas. E que é um jornal de agitação política, para poder falar da realidade que o nosso povo vive. Então, é um jornal onde a gente vai encontrar matérias falando sobre as lutas que acontecem no nosso país, sobre teoria marxista, que é tão importante para que a gente entenda melhor a realidade que a gente vive. Fala sobre os problemas que acontecem realmente no país, mas da nossa perspectiva, da perspectiva da gente que é pobre, que é trabalhador, da perspectiva da gente que quer realmente fazer uma mudança efetiva na história do nosso país, né? E quem quiser aqui em Belo Horizonte adquirir, pode conversar comigo, custa apenas R$ 2. E aí hoje eu vou falar um pouquinho de uma matéria. A ideia é que eu não vou ficar destrinchando muita coisa, justamente porque é mais interessante vocês lerem a matéria em si, mas talvez eu só comentar o que eu acho que seria mais essencial assim, e talvez seja mais importante. Mas eu queria falar dessa matéria aqui que está na página 4, que chama A Herança da Ditadura Militar na PM do Rio de Janeiro. E assim, esqueci de falar. A matéria foi escrita pelo Vinícius Seguraço, de Cabo Frio. É uma matéria que fala muito sobre a questão de como é a polícia militar hoje e como é que ela foi montada no nosso país, né? E eu acho que talvez seja importantíssimo a gente saber um pouco mais da história da nossa polícia militar, porque muitas vezes a gente vai num ato, ou então a gente já ouve falar assim, de que a gente quer o fim da polícia militar. E aí as pessoas se assustam quando a gente fala isso, porque falam assim, nossa, como assim a polícia militar? Quem é que vai salvar, né? Quem é que vai salvar a gente quando a gente sofreu um assalto agora? Vai ser o Batman, se não tiver polícia, vai ter criminalidade rolando à solta e tal. Quando na verdade é mais uma ideia de pensar num outro modelo de polícia militar do que necessariamente extinguir a polícia e acabar com a polícia para sempre, nunca vai ter nenhum tipo de policiamento no país. Até porque eu acho que chegar nesse nível vai requerer a gente estar num outro patamar ainda, sabe? Não sei se necessariamente seria acabar com qualquer polícia, mas certamente é importante de acabar com a polícia militar, do jeito que ela é no nosso país hoje. E aí, bom, tem que pensar no contexto histórico, a matéria fala um pouco sobre isso. A polícia militar ela foi criada na época ainda do Brasil colonial. E ela foi criada com um único objetivo, o único objetivo que era proteger a coroa e os interesses da classe dominante do nosso país, que eram quem? Os senhores de escravos. Era a coroa. Então a gente tinha de um lado os senhores de escravos, os donos, os mercadantes, as pessoas importantes, né, da coroa, e a gente tinha de outro lado a classe menos abastada, os escravos, os refugiados e as pessoas, a classe pobre do país, né? E obviamente, dentro de um período de escravização, existiam revoltas, existiam diversas formas de tentativa de ruptura com aquele regime, e você precisava de alguém que protegesse isso e que fizesse com que não houvesse novas tentativas de fuga de escravos, novas tentativas de rebeliões dentro das senzalas, etc. E o que garantiu que isso acontecesse, ou pelo menos por um tempo, foi a polícia militar que foi criada. Então, ponto. A polícia militar foi criada com um objetivo que era proteger, não era proteger os cidadãos como um todo. Hoje a gente tem uma polícia militar que se diz proteger os cidadãos como um todo. Mas
a princípio, ela não tinha esse papel, certo? Beleza, aí a polícia militar, aí acabou o período de escravidão, só que nunca houve uma reforma de fato na polícia militar que dissesse a ela que ela mudou de objetivo, que agora ela tem outro, que ela tem que proteger os cidadãos como um todo. Tanto que acabou o período de escravização, mas houveram aparatos legais, houveram leis, por exemplo, que de certa forma permitiam com que os cidadãos fossem marginalizados quando eles eram oriundos dessa classe, quando eram ex-escravos, né? Ex-escravos. Então, por exemplo, a gente tinha a lei da vadiagem, que dizia que pessoas que eram vadias, assim, que eram colocadas como vadias, elas tinham que ser presas, etc. E tal. E aí eram pessoas colocadas assim, eram o quê? Pessoas que não tinham emprego. Que naquela época eram os ex-escravos que ou tinham que se submeter, ou quando não tinha que trabalhar, para poder trabalhar tinha que se submeter a um regime quase de escravidão, quando não era escravidão de volta, por assim dizer, sabe? Então, existe um contingente enorme porque o período pós-escravidão não garantiu às pessoas negras direito à terra, direito a emprego, direito à saúde, saneamento, qualidade de vida. Não garantiu nada disso. Então, né, era muito difícil não ter isso. Isso não acontecer. Beleza, então houveram tentativas de fazer com que a população negra fosse expulsa do centro da cidade, fosse mais para as periferias, para os cantos, onde começou as nossas periferias. E aí a periferia se tornou esse local de pessoas meio que indesejáveis para a polícia militar. E aí a gente vai vendo que ao longo do tempo, o tempo vai passando e não houve, de fato, como eu disse, uma reforma desse olhar da polícia militar para com as pessoas as pessoas mais pobres, as pessoas vindas da periferia. E aí foi passando o tempo, surgiu o que ou seja, a polícia foi se aperfeiçoando em reprimir e buscar reprimir essas pessoas. E aí um marco que a gente teve na história foi em 1964, que teve a ditadura militar no nosso país. Então a polícia militar que já tinha um caráter militar, de repressão e tal. Depois da ditadura militar, isso teve mais... isso ganhou um reforço maior. Muito porque, bom, a ditadura militar foi aquele período tenebroso, talvez só perde mesmo para a escravidão, mas tirando a escravidão foi o período mais horrível e violento da história do nosso país, porque foi um período onde se torturou, se matou, se estuprou, se fez absolutamente tudo, todos os direitos humanos foram rompidos durante a ditadura militar. E o que a gente vê hoje é nome de ditador condecorando nome de escola, de praça, de não sei o que e tal. Por quê? Porque não houve uma justiça de transição, não houve uma punição para os torturadores que fizeram tudo isso no passado. E nesse período eles aprenderam mesmo técnicas de repressão, de tortura mesmo. Os caras vinham gente lá dos Estados Unidos, lá da casa do caralho, para poder vir aqui, para poder ensinar as pessoas, os caras a torturarem as pessoas, sabe? Então hoje a polícia militar, ela tem toda uma bagagem quase que teórica de como reprimir as pessoas, de como usar as repressões e como usar da violência para tentar conseguir o que eles querem, sabe? E isso se reflete muito hoje, para poder mais ou menos caminhar para o final, com as questões das chacinas, dos assassinatos e dos... Como que eu posso dizer? Dos assassinatos mesmo que ocorrem, mas que as pessoas ainda tentam colocar como um incidente, como um caso isolado, né?
tanto na questão dos assassinatos de crianças mesmo. Se a polícia militar sobe nas periferias para poder combater o crime organizado, como é que ela consegue matar criança? Como uma criança de 9, 10 anos tem relação com o crime organizado? Como uma criança, a pessoa ela pode ter até relação com o crime, mas ela tem o direito de se defender e o direito de pagar pelo que ela fez. Como que uma criança de 9 anos tem discernimento do que é mexer com o tráfico de drogas? Então, é absurdo. Mas mesmo assim, a polícia militar sobe no morro para poder assassinar a criança. Né? Então, tem o caso da Ágata, do João Pedro, vários outros que são crianças que morreram a troco de nada na mão da polícia militar. Uma bala perdida. De jovens mesmo, Kathleen Romeu, por exemplo, estava grávida, menina grávida, foi assassinada. Então, várias pessoas hoje acontecem isso dentro das periferias e continua acontecendo. Tem a chacina do Jacarezinho, que matou mais de 28 pessoas. 28 pessoas. Imagina você entrar dentro da casa da pessoa, sair atirando, e quando você vê 28 pessoas foram assassinadas, sendo que nenhuma delas tinha provado envolvimento com tráfico. Nenhuma. E mesmo se tivesse as 28, não significa que você tem o direito de entrar, assassinar, atirar primeiro e perguntar depois. Para isso existe justiça. Porque se fosse, por exemplo, o Bolsonaro, que até hoje está solto por todos os crimes que cometeu contra o nosso povo, eu tenho certeza de que ele ia sentar no banco dos réus, ia ser ouvido, ia ser interrogado, não sei o que, ia ser tentar fazer uma punição para ele, mas ninguém ia pensar em atirar na cara dele. Mas quando isso acontece com pessoas negras dentro das periferias, é diferente. Aí você pode atirar primeiro e perguntar depois. Né? Então, um pouco de como a justiça no nosso país e como a polícia militar no nosso país, ela tem um alvo muito bem fixado, que são as pessoas negras e pobres. A polícia militar ostensivamente faz isso. A polícia militar entra na casa das pessoas à torta e direito, sem o menor critério, para assassinar pessoas. Isso não é um exagero do que eu estou falando, isso é um fato, como está aqui no jornal várias coisas falando sobre isso, mas é isso que acontece, infelizmente, no nosso país hoje. E a grande maioria dessas pessoas são negras, por isso que hoje a gente fala do genocídio da população negra dentro das periferias. Porque elas são as principais vítimas dessas chacinas, são as principais vítimas desses ataques da polícia militar. Porque são a maioria dos nossos países são as pessoas pobres. Então é uma tentativa de higienizar o país, de limpar os países de pessoas pobres e de pessoas negras. Então é uma luta de todo mundo, não só das pessoas negras, de todo mundo, porque é um absurdo que a gente vive hoje no nosso país. E quando a gente grita que a gente quer o fim da polícia militar, a gente quer um outro tipo de polícia militar, um outro tipo de segurança, perdão. De polícia militar a gente não quer. A gente quer um outro tipo de segurança. A gente quer não precisar de segurança, mas eu acho que talvez só no socialismo, né, que a gente conseguiria isso. Talvez nem lá. Mas a gente quer um outro modelo de segurança que não seja para proteger a propriedade privada a qualquer custo, como é feita hoje. Porque esse modelo é o que está fazendo as pessoas hoje morrerem e as pessoas sofrerem na mão da polícia como estão sofrendo. E se a gente hoje, que é negro, luta, a gente luta principalmente para que a gente tenha o direito de viver, porque eu não sei, sinceramente, mesmo não morando em periferia, se algum dia eu não vou ser confundido com alguém, a polícia não vai chegar e me matar primeiro e perguntar depois. Porque isso é o que mais acontece. E não só no nosso país. Veja lá no caso de George Floyd, por exemplo. Foi morto, asfixiado, torturado até a morte. Então, existe um alvo dentro da testa de cada pessoa negra no nosso país hoje. Isso é muito ruim, muito doloroso, mas também dá
faz com que a gente entenda que a gente precisa lutar para a gente de fato mudar essa situação. Porque ninguém consegue viver com isso. Eu acredito que ninguém consiga viver tranquilamente com isso. Você ignora às vezes essa realidade porque é impossível de você viver sabendo que isso acontece, sabe? Então, assim, é mais talvez um convite para as pessoas também se somarem e lutarem contra isso, sabe? Lutarem contra todas essas coisas, porque só assim a gente vai ter perspectiva de mudar realmente o que está acontecendo e mudar para melhor, tá? Então, muito obrigado, comprem, leiam e divulguem o Jornal Verdade.